As fluoroquinolonas são bastante eficazes no tratamento de infecções e um dos grupos de antibióticos mais prescritos em todo o mundo, mas podem provocar graves efeitos secundários. Quando a doença vem da cura, é a reportagem especial de hoje. Às vezes um simples remédio pode ter um efeito devastador no seu corpo. Deviam ter um bocado de noção ou em consideração o que é que eles fazem, os efeitos que podem causar, ou pelo menos avisar os pacientes. I believe that patients prescribed with these antibiotics are in great risk of becoming sicker than before the treatment. Começou com uma crise de sinusite que teimava em não passar. Ao fim de 2 meses, Carlos já estava por tudo. E eu estava muito desesperado da sinusite porque todas as minhas vias aéreas estavam trancadas, eu não conseguia mais respirar, eu tossia sangue. No momento em que o médico me recomendou a levofloxacina, ele me fez uma pergunta que eu achei muito estranha, que foi: você tem problemas de tendões? E daí eu disse que não. E eu, no momento, eu estranhei muito, porque o que um problema de tendão teria a ver com um tratamento de antibiótico para uma sinusite? Nessa altura, Carlos não podia imaginar que a vida tal como a conhecia estava prestes a mudar. O primeiro comprimido trouxe ansiedade, confusão mental, uma estranha depressão. O segundo atirou para as urgências do hospital. E foi o pior dia da minha vida, porque a minha pressão subiu tanto que ela chegou a 21/16, que é altíssima, e eu tenho pressão baixa, então foi devastador. Eu não sentia o lado esquerdo do meu corpo, o lado somente meus braços eu não sentia. Eu senti muita confusão mental, eu comecei a chorar e eu comecei a ficar num estado de pré-desmaio. Eu comecei a perder um pouco de consciência, eu via tudo que estava acontecendo na minha volta, mas eu não conseguia compreender o que estava acontecendo. A levofloxacina pertence a um dos grupos de antibióticos mais prescritos em todo o mundo, as fluoroquinolonas. O largo espectro de ação e a eficácia no tratamento de infecções bacterianas fazem delas boas aliadas da comunidade médica. Mas as fluoroquinolonas têm também um lado negro. As quinolonas têm alguma toxicidade que é reconhecidamente e de uma forma crescente mais acentuada ao longo dos últimos anos, desde 2013, 2014 para cá. Com a adição do flúor, geraram-se uma multiplicitude de fórmulas de quinolonas que foram descontinuadas logo no início, na fase pré-ensaio, porque tinham elevada toxicidade. Ao contrário do que é recomendado, as fluoroquinolonas são muito usadas como primeira linha de tratamento em doenças tão comuns como uma sinusite. São poucos os casos em que eles estão indicados como primeira linha, tentar deixá-los para infecções mais graves ou com risco de bactérias resistentes. Eu não consigo aceitar como essa medicação pode ser dada e distribuída sem muitos critérios, sendo que em muitos países o uso de quinolonas ele é proibido para casos simples como sinusite. Cláudia saiu do consultório médico com uma receita de ciprofloxacina, sem ter feito qualquer exame de diagnóstico e com a garantia de que não havia outra alternativa. Apareceu-me um nódulo em cada peito, fui ter com a minha médica, que não é a minha médica de família, outra médica numa clínica privada, e foi o que ela me receitou, que disse que iria desfazer os nódulos e que iam acabar por abrir e sair. Eu já tinha ouvido falar que poderiam ser perigosos, perguntei-lhe, e ela disse que não havia problema nenhum, que eu podia tomar à vontade. Disse que era a única solução. Eles deviam estar muito limitados e estão indicados para certas situações. No entanto, o acesso fácil a estes fármacos e o facto de eles serem tão potentes faz com que muitos dos médicos de família, os clínicos gerais, os prescrevam de forma indiscriminada. Não são os únicos, mas são a primeira linha e acabam por prescrever. Não é por não saberem dos efeitos secundários, mas sim porque conseguem ótimos resultados. Dias depois, Cláudia teve de interromper o tratamento. Passado 2 a 3 dias de estar a tomar, fiquei sempre com tonturas, náuseas, mal disposta, muito rabugenta. Presumi que era logo do medicamento, porque nunca me tinha acontecido nada assim. Por isso dirigi-me logo à médica e depois ela disse-me para eu parar de tomar.
Apesar de serem seguros na maioria dos casos, há também graves efeitos secundários associados a estes antibióticos. Efeitos secundários mais graves, que esses são francamente mais raros, desde a parte hematológica, ou então a parte articular também é um efeito que a medicina interna conhece porque, enfim, está mais vocacionada para procurar a situação grave, como a artropatia, as lesões dos tendões, hepatites, alterações da condução elétrica cardíaca, alterações de quadros de depressão, quadros de alucinação. Tonturas, dores de cabeça, ansiedade, ataques de pânico, perda de memória e psicose são alguns exemplos de sintomas neurológicos. A nível muscular podem ocorrer tendinites, inchaço de articulações e mesmo ruptura de tendões, sendo o tendão de Aquiles o mais frequentemente afetado. Queixas de lesão hepática, hepatotoxicidade, queixas cardíacas que podem levar a arritmias potencialmente graves também. Alguns efeitos secundários que foram descritos mais recentemente que alteram o nível do metabolismo do açúcar, podem dar ou açúcar alto ou baixo no sangue. E outros também agora a nível muscular e osteotendinoso, como por exemplo as rupturas espontâneas dos tendões, que isto foi um alarme significativo para eles, as lesões também de articulações musculares, algumas perturbações psicológicas, como a depressão, a ansiedade, alguns casos mais graves também de confusão, de delírio, até mesmo coma. Alguns efeitos podem levar bastante tempo a surgir, dificultando a associação entre a toma do antibiótico e os sintomas. Um dos grandes perigos das quinolonas é que os efeitos eles podem ser imediatos, ou seja, em questão de minutos após você tomar, ou até mesmo anos depois de você tomar a quinolona. Não é um efeito colateral, como por exemplo você tomar uma certa medicação e ficar com dor de cabeça, e depois que essa medicação sai do corpo, a dor de cabeça termina. A quinolona ela tem efeito de toxicidade, ou seja, ela não tem níveis seguros para o consumo nem humano nem animal. Ela causa dano. A questão é, em quanto tempo esse dano vai aparecer? Estes efeitos mais recentes de perturbações neurológicas, neuropsiquiátricas, neuromusculares, podem não ser imediatos à utilização do produto. Ao contrário do que acontece, por exemplo, na ruptura dos tendões, na ruptura do tendão de Aquiles, podem ter um aparecimento mais tardio. O que tem havido é um crescente número de relatos e de reportes destes efeitos secundários. O problema é que, e estes casos estão descritos mais a nível osteoarticular, a nível muscular, a nível de tendões, de articulações, é difícil nós depois conseguirmos provar que aquelas queixas estão relacionadas com o antibiótico que foi feito há meses atrás. Por isso é que se calhar estão subvalorizados essa percentagem de efeitos secundários. Os efeitos podem durar meses ou até mesmo anos. Alguns casos têm sido verificados que se mantêm ao longo do tempo. Ou seja, mais de um ano depois da pessoa ter feito o antibiótico ainda mantinham algumas alterações, e são sobretudo os casos neurológicos. Há mais de 19 meses que Carlos se debate com efeitos colaterais, que continuam a multiplicar-se. A dor era insuportável, eu não conseguia caminhar, eu não conseguia ir do sofá ao banheiro, eu acabei tendo que me rastejar do quarto até o banheiro, porque eu não conseguia ficar de pé. Os meus tendões estão muito inflamados, para mim é uma das piores coisas, porque eu perdi a mobilidade. Eu era atleta por muitos anos, mais de 12 anos eu fui um corredor, eu pratiquei atletismo. Então, não conseguir caminhar é uma coisa horrível. Eu consigo melhorar essa condição aos poucos, mas os sintomas eles não melhoram, não regridem de uma forma linear. Eles melhoram, pioram, e isso causa muito desgaste, principalmente psicológico. A Agência Europeia do Medicamento promoveu em junho deste ano uma consulta pública, onde doentes e especialistas partilharam opiniões e experiências na utilização das fluoroquinolonas. I'm 39 years old, and until 3 years ago, I was fairly healthy. Then I was prescribed ciprofloxacin to treat a regular urinary infection. Elsa Leitão é mais uma vítima das quinolonas. A cientista portuguesa ainda hoje lida com os danos causados pelo antibiótico. Joint pain, muscle pain, difficulty in walking, lack of strength and general tiredness, and these are just mere examples. It took me several months until I started feeling better.
but I never got back to my previous health state. Even after 3 years, I have sporadic episodes of severe joint pain. Em Portugal estão comercializadas várias fluoroquinolonas, todas elas sujeitas a uma revisão de segurança por parte da Agência Europeia do Medicamento. Esta revisão levou o Infarmed a estabelecer novas restrições de utilização. Esta recomendação decorreu da conclusão de uma revisão de segurança dos efeitos indesejáveis muito raros, mas incapacitantes e de longa duração, nos músculos, tendões, ossos e sistema nervoso. Nos Estados Unidos, a primeira Black Box surgiu em 2008, o aviso mais severo imposto às farmacêuticas que alerta para potenciais riscos do medicamento. Em 2008, quando surgiram as advertências, a FDA, que é o organismo equivalente ao Infarmed de cá, de Portugal, que regula a utilização dos medicamentos em humanos, estabeleceu uma black box que chama a atenção para a não utilização e para as rupturas de tendões. Há uns 3, 4 anos, a mesma FDA e depois no Canadá, houve uma segunda advertência sobre a possibilidade de haver mais alterações, nomeadamente neurológicas, neuromusculares, e que podem persistir há algum tempo. A FDA chegou mesmo a reconhecer a existência de uma síndrome, a incapacidade associada a fluoroquinolonas. Tem a ver com o facto de aparecerem estes sintomas que são limitativos. Isto é considerado um síndrome de incapacidade porque, de facto, as pessoas ficam com faltas ao trabalho, com queixas álgicas, a necessitarem de consultas de outras especialidades mais recorrentes. Creio eu que eu já visitei mais de 100 médicos em 18 meses. E em hospitais, eu possivelmente posso colocar uma média de 4 ou 5 vezes ao mês. Creio eu que eu já retirei pelo menos entre 500 e 600 tubos de sangue em 18 meses. Como atuam no DNA das bactérias, estes antibióticos podem causar lesões ao nível das mitocôndrias, que são responsáveis pela produção de energia das células. Estes antibióticos são bastante potentes, são dos poucos que vão agir a nível do DNA das bactérias. Sabe-se que eles atuam a nível das mitocôndrias e as mitocôndrias são responsáveis por muita coisa. Se de facto eles causam uma lesão que possa ser definitiva ou permanente a nível das mitocôndrias, a recuperação há de ser, como é óbvio, muito mais demorada e complicada. O efeito nas bactérias é direto, altera a capacidade de regeneração do DNA e é por isso que a célula bacteriana acaba por morrer. E, portanto, sim, isso também pode acontecer com o DNA mitocondrial. A incerteza, o desespero e a urgência de encontrar uma cura levaram a que milhares de pessoas se juntassem em grupos de apoio na internet. Os Floxys, como se auto-intitulam, partilham experiências e lutam por um objetivo comum: recuperar a saúde. O grupo do Facebook, eu posso dizer que salvou minha vida. Se não fosse eles, eu não saberia como lidar com isso tudo. Nós temos vários grupos agora ativos na internet. Somando todos eles, nós temos mais de 40 mil pessoas. Funcionam como redes colaborativas, né, de apoio mútuo. Carlos está desempregado e não consegue manter uma rotina. Cada dia é uma surpresa. Nunca sabe que sintoma espera ao acordar. Em um dia você pode estar se sentindo bem e no final do dia você ter uma complicação muito forte de dor de cabeça, que é algo que eu tenho com muita frequência. Dores de cabeça são horríveis, em que eu não consigo pensar, e tem dias que você não sabe se vai ser o seu joelho, se vai ser o peito que está inflamado, se vai ser a coluna que está estalando e está causando dores nos nervos. É muito difícil você tentar manter uma normalidade, tentando se tratar e seguindo a sua vida. Em 2017, foram receitadas em Portugal mais de 760 mil embalagens de fluoroquinolonas, sendo que a comunidade médica tem vindo a trabalhar no sentido de diminuir a sua prescrição. Segundo dados do Infarmed, entre janeiro e outubro deste ano, a redução da utilização de quinolonas foi de 7,9%. Há uma utilização excessiva em toda a Europa. Portugal não fugiu à regra. Aqui há uns anos largos nós utilizávamos cerca de 16 vezes mais quinolonas do que a média da Comunidade Económica Europeia. Isto há uns anos largos. E tem vindo a diminuir o seu consumo com restrições cada vez mais fortes e mais firmes no sentido da não utilização por uma infecção banal.
estes fármacos deviam ser restringidos. Aliás, as fluoroquinolonas estão sobre o olhar atento das várias entidades, não só pelos efeitos secundários, mas porque também são responsáveis pelo aumento crescente das resistências das bactérias que são resistentes aos antibióticos. Fazemos um esforço muito grande, toda a comunidade médica, para evitar a prescrição de antibióticos. Portanto, dentro dos antibióticos, as fluoroquinolonas são realmente uma prioridade. O número de prescrições e de quinolonas vendidas é enorme. Um simples comprimido poderá ter mudado para sempre a vida de milhares de pessoas. I think quinolones and fluoroquinolones should only be used in life-threatening conditions, such as extremely severe infections. These drugs should be avoided when other treatments are possible. I believe that patients prescribed with these antibiotics are in great risk of becoming sicker than before the treatment. Moreover, the side effects take much longer to subside than the initial illness would take to disappear with other treatment and may even become permanently debilitating. Não existem doses seguras de quinolonas. Em algum momento você vai sentir alguma mudança no teu corpo, alguma coisa acontecendo que não deveria acontecer, seja meia hora depois, quanto um ano depois. As quinolonas, elas possuem efeito muito devastador no corpo da gente. E algumas pessoas como eu, com apenas 2 comprimidos, têm a vida mudada completamente.